só até vou explicar para quem está fazendo o curso fora aula, era para ser às 16 horas, está começando às 17 horas. A gente está aqui justamente discutindo o momento, né? Passamos uma hora praticamente falando sobre a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, esse foi o primeiro momento da aula, por isso não foi gravado. A aula está começando agora. E na aula passada, a gente trabalhou a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. Então, na aula passada, a gente trabalhou, não vou retornar ela, né? A gente trabalhou com a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, estudamos alguns aspectos essenciais, vimos a questão da não linearidade, da onde, qual era a motivação, qual era a fonte da não linearidade. A fonte da não linearidade eram as propriedades do vácuo, na verdade. A gente está falando de uma eletrodinâmica não linear, onde a não linearidade é uma soma sobre efeitos quânticos de flutuação do vácuo, que se repercutiram nessa eletrodinâmica, né, através de um lagrangiano que continha a parte de Maxwell, que é a parte, vamos dizer assim, da linearidade, né, que a gente representa aqui pelo F mini, que no fundo, né, é o E2 menos C2V2, e depois nós acrescentamos aqui, além do termo de Maxwell, o termo de básico, o termo propriamente dito de Euler-Heisenberg, que era o termo da onde vinha a não linearidade. Era o F mini ao quadrado, que no fundo então trazia esse termo aqui para nós ao quadrado. Então aqui vinha a não linearidade, as equações de Maxwell agora tinham termos que tinham potência de E terceira, né? E o termo Euler-Heisenberg incluía esse termo aqui e incluía o termo que quebra a paridade, mas ao quadrado, né? Ele deixa de violar a paridade, é o F til mini ao quadrado, e para nós é o termo escalar B ao quadrado. Então, esses são dois invariantes de Lorentz fundamentais. Vamos definir esse invariante aqui, esse F aqui, meio gótico, vamos definir essa grandeza aqui como sendo menos um quarto de F mini, que é o lagrangiano de Maxwell. Essa combinação aqui, nós trabalhamos ela e vimos que essa combinação aqui, ela é menos 1 sobre 2C2, é 2 menos C2V2. Esse termo aqui. Então, essa grandeza aqui é invariante de Lorentz, que é a base do lagrangiano de Maxwell. O nosso lagrangiano de Maxwell, né? Ele é menos um quarto de F mini e F mini. Basicamente, ele é isso aqui. 2 é C2, é isso aqui. Menos meio, tá certo. 2, isso. Depois o FJ é FJ. 2 C2, tá certo. É isso mesmo. Então, é menos isso aqui mais isso aqui. Depois, esse termo aqui, que é o termo que quebra a paridade, esse termo aqui, nós tínhamos visto, ele é o termo, vamos chamar ele aqui de um quarto, de F mini, F til mini. Opa, F til. Então, esse termo aqui é o termo dual. Né? Então, esse termo aqui, ele não tem invariância de paridade, ele quebra a paridade. Só que no lagrangiano de Einstein-Hilbert, de Euler-Heisenberg, ele aparece com potência ao quadrado. Então, lá não tem violação de paridade. Vamos desenvolver esse termo aqui rapidinho, só para a gente ver. Esse termo aqui, ele é um quarto de F0i, F til 0i. Depois eu vou poder pegar F0, F0. Como é antissimétrico, essas duas configurações se somam e vai dar um fator 1/2 aqui. E depois nós temos o termo aqui, que é um quarto de Fij, F til ij. Isso no espaço de igual. Vamos trazer esses termos aqui para a nossa notação usual. Então, o termo F0i, nós já sabemos, né? O termo F0i é o campo elétrico, é a componente I do campo elétrico sobre C. O F til 0i em cima, pela definição de dual, né? Quer dizer, quem é o F til 0i? É 1/2. O epsilon 0i, aí vamos dizer assim, alfa beta, F alfa beta. Como aqui já tem um índice temporal, esses dois índices aqui só podem ser espaciais. Então é o epsilon i j kappa, F, jk.
Esse epsilon aqui é exatamente o epsilon euclidiano. Agora eu vou passar tudo para a notação euclidiana de Levi-Tivita, né? O símbolo de Levi-Tivita. Então isso aqui fica o meio, é o Levi-Tivita, epsilon JK. Agora eu estou no espaço euclidiano. E esse FJK aqui é menos epsilon JK L, campo magnético componente L. Epsilon JK, JKL, isso aqui dá 2 vezes delta de L, então esse fator menos aqui persiste, o 2 cancela com 2, então isso aqui dá menos o campo magnético. Então esse cara aqui, esse FT0I, vou botar aqui, esse FT0I em cima, ele na verdade é o menos o FT0I embaixo, né? Esse cara aqui. Então ele deu para nós a componente, deu epsilon J, componente I, deu a componente I do campo magnético. Então, esse cara aqui, FT0 em cima, que é menos, então isso aqui está dando menos um meio, e aqui fica o campo magnético do JK. Esse aqui, vamos baixar esses dois aqui. Posso abaixar esses dois índices, então faz. Então isso aqui é o FJ, isso aqui a gente já sabe, é menos epsilon IJ kappa, BK. Estou passando agora para a notação euclidiana. Esse FTU aqui, ele é o meio do epsilon I, J, alfa delta, F alfa delta. Como esses dois índices aqui são espaciais, aqui eu posso ter tempo e espaço, eu chamar isso tempo. Então vai dar um fator 2 que vai cancelar, e isso aqui vai ficar 0 kappa, 0 kappa. Então esse aqui eu posso escrever como sendo epsilon 0 IJ kappa. Esse cara aqui é 0 kappa embaixo. Desceu esse índice. Esse cara aqui é o epsilon de Levi-Tivita com sinal trocado. Então aqui eu ganho o Levi-Tivita euclidiano. Epsilon J kappa euclidiano. Isso aqui é o campo elétrico sobre C. Então epsilon IJ kappa, epsilon IJ, aqui vamos aplicar, chamar isso aqui de L, aqui eu já chamei de K, vou chamar isso aqui de L. Então, FJL dá 2 vezes de novo, o fator 2, aqui vai cancelar esse 4, vai ter um fator meio, então isso aqui vai ficar menos o meio, que vai ficar no final do dia, menos E sobre C escalar D. Então, só para botar, registrar aqui. Então, esse termo aqui, em termos dos campos no espaço de Minkowski, no espaço euclidiano, é menos o campo elétrico sobre C escalar D. Então, o lagrangiano de Euler-Heisenberg ele é construído dessa forma. Ele tem Maxwell, esse termo aqui, e Euler-Heisenberg. Então, se a gente pegar o Maxwell, Euler, Heisenberg, deu para a gente o termo de Maxwell, que é F. O termo de Euler-Heisenberg é aquele termo lá, vou botar de uma constante aqui, vamos chamar uma constante Xi, F ao quadrado, que era o primeiro termo não quadrado, e depois tinha o outro termo de Euler-Heisenberg, que era esse G aqui ao quadrado, que era o E escalar B ao quadrado. Então, na verdade, esse é o lagrangiano de Euler-Heisenberg, né, escrito nessa notação covariante que a gente estudou lá no passado. Vamos tentar generalizar, e daí a gente vai ter alguma coisa, como, por exemplo, o lagrangiano de von Neufeld. Então, a generalização não linear mais ampla, vamos imaginar que a gente queira escrever um lagrangiano não linear mais genérico. Então, a nossa ideia seria, vamos pensar assim, um lagrangiano que seja genérico, né? Então, que deva incluir máximo, inclusive, mas, na verdade, o nosso lagrangiano ele vai ser escrito em função desses invariantes, por exemplo, em função do F, em função do G. Pode falar. Perguntaria, qual é a consequência desse lagrangiano no fóton e na carga elétrica? No fóton, a gente na aula passada viu que ele dava alta interação. Quer dizer, ele dá, então, como nós tínhamos visto, né, a possibilidade de você, a partir, por exemplo, uma carga pontiforme em repouso, o referencial de repouso dela, ela não gera só um campo eletrostático. Ela pode gerar um campo magnético também, devido à não linearidade. Classicamente, né, esse lagrangiano aqui, ele está descrevendo a possibilidade de você ter luz interagindo com a luz. A gente tinha... Mas isso porque você tem E4, E4... Isso, porque você tem esse sistema não linear. O A4. Não, aí é consequência. Você, aqui, por exemplo, quando você escreve esse termo aqui, que é, vamos colocar assim, o campo elétrico menos o campo magnético ao quadrado, isso aqui ao quadrado, então você tem um termo que vai ser
quarta potência no campo elétrico. Quer dizer, E escalar é ao quadrado. Você vai ter o termo que vai ser, vamos dizer assim, mais C4 V escalar B ao quadrado. E você vai ter o termo que vai ser o termo misto, né? E escalar B, opa, é 2B2, assim, né? É 2B2 ao quadrado. Então aqui é menos 2, C2 é 2, esse termo misto. Então, por exemplo, esse termo, vamos pegar esse termo que fica mais simples. Isso aqui é rotacional de A, escalar, rotacional de A ao quadrado. Né? Rotacional de A, escalar rotacional de A ao quadrado. Então, só para a gente dar uma olhadinha nisso, para isso aqui. Então, esse termo aqui está dizendo para nós o seguinte: isso aqui é epsilon I JK. Vamos olhar para o lagrangiano depois. Epsilon JK, DJK. Isso aqui é epsilon I NN, DNN. Rotacional de A, escalar, rotacional de A. A contração desses dois épsilons aqui dá para nós um delta de JN, um delta de KN, menos delta de JN, delta de KN. E tudo isso aqui contraído com DJ, AK, DN, AN. Então vamos ver o que é o primeiro termo. DJ, AK, e aí esse N aqui vira J e o N vira K. Depois esse termo aqui, menos DJ, AK. Aí o N vira K e o N vira J. Então, isso são termos, vamos botar esse termo aqui, é o termo que vai aparecer. Só uma parte, estou só pegando, só para exemplificar, você está falando em termos do ar. Esse termo aqui. O primeiro termo de Euler-Heisenberg, né, que é o F ao quadrado, que é a parte quarta. Depois tem o termo de E escalar B, que eu não estou colocando. Mas dentro desse termo a gente tem três possibilidades. Vamos pegar esse termo aqui, que é bem representativo. Então esse termo aqui está dando para nós o seguinte: DJ, AK, DJ, AK, menos DJ, DK. Então vamos ver o seguinte, vamos deixar esse termo aqui, por exemplo, esse termo aqui como está. Nós estamos dentro de uma ação. Imaginar que esse termo aqui é um termo que está dentro da densidade de Lagrangiano. Se ele está dentro da densidade de Lagrangiano, nós sabemos que já podemos fazer integrações por partes, né, desprezando o termo de superfície. Então esse termo aqui vai ficar menos AK, Laplaciano, DJ é o Laplaciano, AK. E esse termo aqui eu posso fazer integração por partes. Eu posso jogar esse K para cá e esse DJ para cá. Então eu vou transferir para cá esse DK. Faço uma integração por partes com sinal menos. Mas aí eu retransfiro o DJ para cá. Faço outra integração por partes, outro sinal menos. Então, o sinal menos com menos se cancela, esse sinal menos aqui persiste. E aí eu vou ter DK para K, que é a divergência de A ao quadrado. Divergência de A, divergência de A. E esse termo aqui é como se fosse, então ficava assim, o nosso lagrangiano fica assim, esse termo dá essa contribuição, menos A escalar, Laplaciano de A, só para a gente ter uma ideia do que está por trás desse termo. E menos a divergência de A ao quadrado. Então, por exemplo, esse termo aqui. Então a gente começa a ver o que você está falando aí, né? Isso aqui é B escalar B, né? Então, aqui, isso tudo aqui é o quadrado, né? Eu esqueci de botar aqui um quadrado. Então, peraí, então fica mais sério, deixa eu botar o quadrado aqui antes. Então, esse termo aqui, eu desenvolvi isso, ó. Eu desenvolvi rotacional de A, escalar rotacional de A, tá? Mas isso tudo é ao quadrado. Então, por exemplo, esse termo com ele mesmo, né? Ele está dando DJ, a capa, DJ, a capa, ao quadrado. Pegando isso aqui, agora produz, né, os quadrados, produz os quadrados que estão aí. Por exemplo, esse termo aqui, então ele vai ficar DJ, a capa, DJ, a capa. Quadrado dele, dm, an, dm, an. Então, estou pegando esse termo e estou elevando ao quadrado. Aí ele tem essa estrutura que soma em J, soma em K, e aqui é a mesma coisa, soma em M, soma em N. Por exemplo, agora, então, nós temos aqui, ó, 4 campos de fóton. Então, isso em termos de Lagrangiano, tá, assim, diferentemente de Maxwell, né? Maxwell simplesmente coloca para nós aqui
A, né? Bota aqui por caso de Maxwell, a gente sabe, por exemplo, obtém o Laplaciano menos o gradiente, menos, né? A Laplaciano de A menos divergência de A ao quadrado. Isso aqui é o que sai de Maxwell. Agora, do Euler-Heisenberg, já sai esse termo aqui. Então, é um termo que tem 4 potências de A. Então, isso significaria que num ponto, né, do espaço-tempo, eu tenho a confluência de 4 fótons. Eu tenho um fóton, outro fóton, esse fóton e esse fóton. Então, eu começo a ter agora a possibilidade de interação luz-luz, né? Então, esse seria o primeiro resultado importante aí que sai do Euler-Heisenberg. O espalhamento luz-luz. Né? Mas ele não é do tipo Young-Mills, né? Não é Young-Mills, não. É puramente agora, digamos, abeliano. você não tem aí, vamos dizer, como tem, não é uma propagação, A da Lagrangiana de A, não está tendo uma propagação. Você tem essa propagação que vem de Maxwell. Maxwell te dá a propagação e Euler-Heisenberg te dá as auto-interações. Mas é que eu não entendo. Eu entendo, veja ali, eu estou dando propagação porque tem 2 derivadas, só por isso. Isso. Você lá no outro, quando você levou ao quadrado, você manteve as 2 derivadas. Agora aparecem 4 derivadas e 4 campos. Isso. E não é um tipo de propagação também? Não. Você interpreta como aquele gráfico ali em Young-Mills, eu não entendo. Certo. Mas aqui eu não entendo o direto. O que a gente entende? O que a gente entende de propagação? A gente entende de propagação, a gente fixa a propagação pelo termo que é quadrático no campo, porque o termo que é quadrático no campo é que te dá a equação de movimento, te dá a relação de dispersão. Então, quando, por exemplo, você desenvolve, vamos colocar aqui só para a gente relembrar, o termo de Maxwell, né? Vamos pegar o termo de Maxwell tem 2 coisas, tem 2 contribuições, tem o E2 e tem o B2. Vamos relembrar aqui, esquecemos o C. Quem é o E? O E é gradiente de φ menos dA dt. Tá? Então isso aqui é Maxwell. Menos rotacional de A. Tá aqui. Isso é o termo. Olhando então esse termo aqui produz para a gente, então, o gradiente de φ escalar gradiente de φ. Então, o primeiro termo aqui. Depois ele produz um termo aqui que é, vamos dizer assim, a ponto, derivada temporal de A ao quadrado, a ponto escalar a ponto. Depois produz esse termo misto aqui, que é 2 vezes, né, o gradiente de φ escalar a ponto. E esse termo aqui, que é o rotacional de A, né, aqui, produz para a gente o que isso aqui é rotacional de A, escalar rotacional de A. Aquele termo que nós temos colocado ali, vai produzir para nós menos, né, A escalar laplaciano de A menos divergência de A ao quadrado. Isso é o lagrangiano de Maxwell. É 2 menos C2P2. Então, se a gente olhar para ele, fica claro para nós o seguinte: Maxwell já está me dizendo que o campo φ, que é o potencial associado ao setor elétrico, ele não tem derivada temporal. Então, se ele não tem derivada temporal, ela é uma coordenada generalizada sem momento. Né? Se eu for pegar, o que é um momento? Momento é a derivada do lagrangiano em relação à velocidade relativa àquele grau de liberdade. Se nós olharmos o potencial φ como sendo o grau de liberdade associado ao setor elétrico, eu não tenho nenhum momento φ ponto. Então, esse momento é 0. Então, o φ não é uma coordenada realmente física do problema. Toda a dinâmica do problema está declarada que o único termo de velocidade é esse. Isso aqui, ó, é a coordenada da velocidade, né, a derivada temporal da coordenada ao quadrado. Então, esse termo aqui faz o papel, vamos dizer, de uma energia cinética associada ao campo elétrico, ao campo magnético. O setor magnético está se propagando, o setor elétrico não. Então, se eu tirar a derivada temporal em relação a φ, eu não tenho. Então, o setor quadrático ele vai te definir quem são as coordenadas do problema, as coordenadas físicas. Você definiu o momento canônico associado a esse termo. Os outros termos, que são os termos... Então, isso aqui me daria uma relação de dispersão. Qual é a relação de dispersão que sai daqui? A relação de dispersão que sai daqui é aquela que nós conhecemos, né? Galambertiano, Ami, menos Demi,
divergência de A, onde dmi ali, igual a zero. Então, se a gente fixa, né, o gauge de Lorentz, esse termo aqui é zero, pela escolha do gauge, a gente tem essa relação aqui da Lambertiana de Ami igual a zero. Então, a relação de dispersão, ela é olhada pela parte quadrática, ela vai me dizer qual é a relação, no fundo, entre a energia e o momento do fóton livre. Quando eu introduzo os termos quárticos, né, que temos que são de quarta ordem em A, nessa equação aqui, essa equação vai se modificar. Se a gente pegar esse termo aqui, ó, F está no Lagrangiano, esse termo de Maxwell é isso aqui, é o F. Se eu pegar esse termo Lagrangiano, que é o termo típico de Euler-Heisenberg, se a gente fizer o princípio variacional em relação a ele, quando a gente pega, então vamos pegar aqui, o Lagrangiano é esse aqui, Maxwell, mais o parâmetro Psi, tem aquele coeficiente numérico, e aqui o Euler-Heisenberg. Não todo, a primeira parte do Euler-Heisenberg, depois tem uma parte associada àquele G que eu tinha colocado. Vamos pegar só essa parte aqui. Isso aqui já é não linear o suficiente. Já tem a não linearidade aqui. Por quê? Porque esse termo aqui é F mini, e esse termo aqui é F mini ao quadrado. Então esse termo aqui é o termo quártico. Ele contém 4 campos aqui. O primeiro A do primeiro F, o A do segundo F, mas tudo isso ao quadrado. Vamos fazer o princípio variacional aqui. Eu quero tirar as equações se eu quisesse tirar as equações de Maxwell que saem daqui. Então vamos fazer o princípio variacional em relação ao potencial eletromagnético a mim, fazer a coisa covariantemente. Então, a variação do nosso Lagrangiano, ΔL, vai ser ΔF mais 2 vezes Psi F ΔF. Vamos continuar aqui. ΔF, que é a variação desse termo aqui, menos 1/4 de F mini ao quadrado. Então, ΔF fica claro, é menos 1/2 de F mini delta F mini. Dá 2 vezes isso, a variação desse vezes esse, mais esse vezes a variação desse. Os dois termos são iguais. Então, dá esse fator aqui. E esse termo aqui é a mesma coisa, ele vai ficar 2 vezes Psi F delta F. Delta F está aqui. Delta F é menos 1/2 do F mini delta F mini. Então, fazendo só a variação para chegar nas equações de Maxwell associadas a esse termo aqui. Então, aqui a gente já sabe o que fazer também. Isso aqui é dmi ani. Então, esse primeiro termo aqui é dmi delta ani menos dmi delta ani. Então, como isso aqui é simétrico, esse termo aqui é igual. Na contração, esse termo é igual a esse, então eu posso esquecer esse segundo termo, posso escrever isso aqui como sendo dmi delta ani e tiro o fator 2. Aquele outro termo é igual a esse, então esse termo já ficou nisso. Esse termo aqui, mesma coisa, esse 2 cancela com esse 2, tem esse sinal menos aqui, vamos fatorar esse sinal menos. E aqui a mesma coisa. Eu tenho aqui, eu vou botar aqui, ficou assim, F mini delta F mini. Delta F mini. Só para evitar esse termo que vai aparecer aqui, vamos redefinir a nossa coisa assim. F, eu tinha colocado assim, mais que Psi F2. Só para evitar, isso aqui é um parâmetro, vamos redefinir isso aqui como Psi sobre 2. Então, se eu defino isso aqui como Psi sobre 2 desde o início, quando eu for fazer a variação, vai ficar delta F mais 2 vezes, vai cortar isso, vai ficar Psi F delta F. Então, só para evitar esse fator 2. Isso, olha só uma coisa, olha a Heisenberg foi inventado para estudar o escalamento dos luz? Não, antes disso. Ele foi pensado o seguinte, já que porque, vamos dizer, a eletrodinâmica quer dizer, o Dirac propôs a eletrodinâmica quântica em 28. Então você sabe que o fóton agora, ele é um campo, ele é uma partícula associada a um campo quantizado. A ideia de Euler-Heisenberg foi ver se agora nós temos efeitos de flutuação do vácuo, se o vácuo, quer dizer, se agora você pode ter, por exemplo, o fóton é jogado no vácuo absoluto, né? E aí esse fóton tem energia. Então ele está dando uma mínima, por menor que seja a frequência dele, ele está dando energia no vácuo. Se você tem fótons, por exemplo, na faixa de 1 MeV de energia, você tem fótons suficientes para criar um para-eletropósito, que a massa é 0,5 MeV. Então, se você tem fótons já na região do raio gama, né, que é 1 MeV mais ou menos, você já começa a criar um para-eletropósito. Então, esse fóton ele pode excitar
por processo. Aí a gente sabe, já que eu tenho efeitos quânticos, esse fóton pode criar pares virtuais de elétrons, fótons, que se criam, se aniquilam em intervalos de tempo na faixa de 10 a menos 18 segundos. Então você gera uma instabilidade do vácuo. Então, esses fótons, passando pelo vácuo, eles vão poder interagir com esse meio, vamos dizer, um meio, entre aspas, fictício, que as flutuações quânticas podem gerar. Então, olha, Heisenberg foi pensando o seguinte: se os fótons, com uma mínima energia de 1 eV, podem criar pares elétrons-pósitrons, então o fóton não vai ver o vácuo como vácuo, ele vai estar interagindo por intervalos de tempo muito curto com pares de elétrons e pósitrons. Então, isso vai fazer o papel de um meio, é como se, de repente, não é mais vácuo, o fóton, a cada instante, ele vai percebendo um meio material formado de pares, partícula de partícula. E aí, eles se perguntaram efetivamente o que isso traz, como é que isso modifica as equações de Maxwell, que efeitos, que consequências esses efeitos quânticos podem trazer para a equação de Maxwell. Então, eles pensaram, vamos estudar isso vendo como esses efeitos podem alterar o lagrangiano original da eletrodinâmica de Maxwell. E aí eles entendem que... Aí puseram um novo termo. Isso, esse termo aqui faz esse papel para nós. Esse termo e aquele outro, que era o E escalar B ao quadrado. Então, eles calcularam e viram que a ordem mais baixa, que aí também a questão é perturbativa. Então, na ordem mais baixa, na constante de estrutura fina, que é 2 sobre H cortado C, esse é o termo que aparece, um termo que tem E2 menos C2D2 ao quadrado, que é o quadrado do termo de Maxwell, e o quadrado daquele termo de E escalar B. Então, é isso que essa que é a razão. Você entender como os efeitos quânticos podem corresponder a uma não linearidade na teoria clássica. É como se você somasse efeitos quânticos e você tirasse uma teoria clássica e indutiva, incorporando esses macroscopicamente, como é que você... Então, qual é o reflexo da lagrangiana clássica dos processos que ele vai usando para quântica? Isso, exatamente. Então, tá esse termo, por exemplo. Então, a gente está vendo como é que isso vai alterar as equações de Maxwell. Então, muito bem, ficou esse termo aqui, que também, quando eu tinha aqui esse xi aqui, né? Que esse xi eliminou esse outro xi, então eu já tinha colocado aqui, tinha um fator 2, então é até melhor botar xi sobre 4, eu acho, desculpa. Porque se eu colocar o xi sobre 4, aqui aparece xi sobre, é uma definição de parâmetro, então eu vou colocar esse termo aqui. Então, você vai produzir um xi sobre 2. Então, aqui eu pego um xi sobre 2, só para não ficar carregando fator. Posso redefinir esse parâmetro à vontade. E aí, esse termo vai produzir um 2, vai cancelar esse 2, dmi delta I. Então, agora sim, eu estou pronto para tirar as equações de campo. Eu tenho que liberar esse delta I. O que é a minha equação de campo? A minha equação de campo é a variação do lagrangiano, ela é escrita em termos, né, de uma grandeza aqui, que é contraída com a variação. Então, quer dizer, se essa variação aqui é arbitrária, quem é zero é isso. Então, aqui estão as minhas equações de Euler-Lagrange. Então, para eu liberar esse delta aqui, eu tenho que fazer uma integração parcial. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar mais dmi f mini. E esse segundo termo, essa derivada vai bater nisso tudo aqui. Ela vai produzir também um mais dmi, atuando em xi f mini. Tudo isso aqui vezes delta I igual a zero. Então, minha equação de movimento agora, se eu for olhar a consequência disso nas equações de Maxwell, o efeito quântico, aquilo que está levando em conta os efeitos quânticos, o efeito quântico está levando em conta o que? H cortado. Então, aqui nesse xi aqui, eu tenho H cortado, tenho a velocidade da luz e tenho a constante de carga, carga fundamental, que é a carga do elétron do pósitron. Né? Então, essa constante aqui, a gente viu na aula passada, segundo o Heisenberg, ela é construída em termos dessas grandezas aqui. E tem a massa do elétron também. Entra a massa do elétron. Então, essa constante aqui, ela é fixada pelos cálculos de Euler-Heisenberg. Muito bem. Então, essa constante aqui é conhecida, está aqui e está representada aqui. Então, as equações de Maxwell que vão sair são essas aqui. Vou colocar assim. Ti, Fi, mais o parâmetro xi. E aqui, vamos até colocar assim. Eu fatório esse dmi. Fica aqui. Esse dmi aqui é fatorado aqui, mais xi. F. É o melhor fator até mais, né? Fica na verdade assim, né? Dmi.
1 mais CF, aqui ó, MI, 1 mais CF, FMI, igual a 0. Então, isso aqui seria a nossa equação, que nós vimos na aula passada, né? A equação, que seria a equação de, botando μ igual a 0 aqui, que é a equação de Gauss, né? A equação de Gauss da eletrostática, ela fica a divergência dessa grandeza aqui, divergência de 1 mais Ψ é 2 menos C2D2, então esse terminho aqui, tudo isso aqui é igual a ρ igual a 0, então o VAP é igual a 0. Então essa é a nossa equação. Então a gente tinha visto. Oi, fala. Aí eu entendo. Então, fala aí. Então é aqui que está a questão. Quer dizer, aqui, deixa eu botar só aqui. Tá? Então o primeiro termo é máximo, divergência de E. Agora, que é o termo seguinte, que é o Ψ. Aqui está o efeito quântico do vácuo. E aqui nós vamos ter divergência de tudo aquilo que está ali. É 2 menos C2D2. E aqui o E. Igual a 0. Então está aqui. Então, se você for olhar essa equação do vácuo, né, você vai ter solução de onda plana. Isso aqui é uma onda, isso aqui vai ter uma, isso aqui é um cosseno, por exemplo, mas aqui você vai ter senos e cossenos ao quadrado. Então você perde a linearidade, você perde a solução em onda plana aqui. Então a relação de dispersão, então o que esse termo aqui está dando? Esse termo aqui estaria me dando o famoso termo K escalar E. Se fossem as equações de Marx usuais, seria K escalar E igual a 0. Mas agora eu tenho esse termo novo. Então esse termo novo aqui, ele está me dando o desvio da situação maxwelliana, que é a situação que me dá a propagação dos campos livres, né? Os campos são livres. Aqui não. Esse termo aqui é um termo cúbico no campo elétrico, um termo cúbico nesse produto B2E. Então esses termos aqui são termos que a gente chama de termos de interação. Eles não estão dando a relação de dispersão, mas eles estão modificando a relação de dispersão por uma interação. É isso que a gente está dizendo. Então a auto-interação do fóton, tá? Que, claro, eu não estou vendo A, estou vendo E, mas eu posso escrever essa equação aqui a qualquer momento em termos dos potenciais. Esse aqui, ele é pequeno ou grande? É bem pequeno. Esse Psi aqui na verdade, esse termo é pequeno, porque se você olhar bem pela dimensionalidade, observa o seguinte, ó, quem é o termo de Euler-Heisenberg? Ele é um termo, vamos dizer, tem dimensão de campo elétrico a quarta potência. Certo? Isso aqui é um campo elétrico ao quadrado e um C2B2. Então isso tudo aqui é ao quadrado, né? Aqui, esse F aqui. O nosso F. Quando a gente escreveu lá o nosso lagrangiano, a gente escreveu assim, ó. 1 sobre 2C2. Isso aqui é Maxwell, é 2 menos C2B2. E aí aqui o termo que é o Psi, vou colocar assim, é 2 menos C2B2 ao quadrado. Então, esse Psi aqui, ele tem que ter dimensão, né, esse nosso lagrangiano aqui, esses termos aqui têm que ser homogêneos. Então, esse termo aqui tem que ter dimensão de E sobre C, né, nós estamos trabalhando nesse sistema de unidade. Né? Então, E sobre C, o lagrangiano, é uma densidade de energia. Então, isso aqui é energia por unidade de volume. Isso aqui é energia por unidade de volume, a densidade do lagrangiano. O lagrangiano tem dimensão de densidade por unidade de volume. Então, esse termo aqui, esse Psi aqui, ele tem a dimensão dele fixada por esse campo elétrico para que essa dimensão aqui tenha a mesma dimensão que essa. Deixa eu parar isso aqui. Na verdade, teria esse termo aqui é E2 sobre C2. Esse termo aqui é Psi E4. Então, esses dois termos aqui, quer dizer, então, na verdade, esse termo Psi aqui, isso aqui seria como se fosse um E2. Então, vamos dizer que isso aqui é um E2 sobre C2, eu boto um C2 aqui. Então, esse termo aqui tem essa dimensão. Então, na verdade, C2 Psi E2 tem que ser adimensional, tem que ter dimensão de 1, em termos dimensionais, né? Esse cara aqui mantém a mesma dimensão que esse produto aqui tem que ser adimensional. Então, o teu parâmetro Psi, nosso parâmetro Psi, ele está ligado a uma dimensão de 1 sobre C2
como se fosse 1 sobre C2 de campo elétrico ao quadrado. Então, essa é a dimensão aqui. Só que nós conhecemos alguma coisa que tem dimensão de campo elétrico ao quadrado feita em termos das constantes fundamentais. Se a gente pegar a massa do elétron, a carga do elétron, a constante de Planck, H cortado, e a velocidade da luz, a gente sabe que essa combinação aqui, massa do elétron ao quadrado vezes a velocidade da luz, a terceira, sobre EH cortado, isso aqui tem dimensão de um campo elétrico crítico na natureza. O campo elétrico, a gente chama E, né? Campo elétricozinho, vamos chamar E de Schwinger. Às vezes é chamado de campo elétrico de Schwinger. E tem, se a gente calcular isso aqui, tem uma dimensão na faixa de 10 a 17 newtons por coulomb. Então seria um campo elétrico fundamental da natureza. Né? Então, eu sei que essa combinação aqui tem dimensão de campo elétrico. Então, se eu pegar o quadrado disso aqui vai ficar M2, M a quarta, C a sexta, E ao quadrado, H cortado ao quadrado. Então, essa constante aqui, ela tem dimensão de C2, e aqui tem que ter alguma coisa que tem dimensão de campo elétrico ao quadrado. Então, pela minha análise dimensional, sabendo quais são as constantes que eu dou, isso aqui é M a quarta, C6, sobre E2, H cortado ao quadrado. Então, esse meu psi aqui é fixado assim, ele é E2, H cortado ao quadrado, sobre M4, C8. Então, você sabe que esse é o parâmetro que tem essa dimensão. Ele, na verdade, é alguma coisa que tem velocidade da luz e esse campo elétrico crítico ao quadrado. Então, isso aí é fixado. Então, o que eu quero dizer é isso. Esse termo aqui, esse campo elétrico crítico aqui, está no denominador. Se tem esse campo elétrico crítico no denominador. Esse campo é muito grande. Então, esse termo é muito pequeno. Se você pegar um campo elétrico usual, né, o campo elétrico, sei lá, da luz solar, ele é quanto? Ele é 1.200, 600 volts por metro, mais ou menos. Né? O campo elétrico é militesla, microtesla é o campo magnético, o campo elétrico da luz solar, eu acho que ele é na faixa, a gente já fez esse cálculo na vida, né? Eu acho que ele é na faixa de 600 volts por metro, 600 newtons por coulomb. E o campo magnético é na faixa de alguns, 2 militesla. Mais ou menos é isso aí. Então, se você pegar um campo elétrico, um pouco até bem mais intenso, né? Você tem 10 a 17 no denominador. Então, na verdade, esse termo de Euler-Heisenberg, para intensidades de campo que não são muito altas, ele é um termo muito pequeno. Agora, claro, se você começar a falar de termos de campos elétricos muitíssimo intensos, vamos dizer, um campo elétrico, pensa bem, um campo elétrico próximo do núcleo atômico, que é um campo elétrico muito grande. Ele já começa a competir com esse campo elétrico aqui, então esse termo já não é tão pequeno. Então, as correções não lineares... Vai depender de onde ele está situado. Isso. Então, se você for olhar o átomo de hidrogênio, se você for estudar o elétron átomo de hidrogênio, em geral, o átomo de boro, na mecânica quântica, a gente bota só o potencial newtoniano, potencial coulombiano. Mas claro que o elétron pode ter aquele efeito de captura, o elétron pode se aproximar, pode até penetrar no núcleo atômico. E aí, se ele penetra no núcleo atômico, ele vai encontrar um campo elétrico muito intenso. E aí, aquele elétron ele pode perceber efeitos não lineares de eletrodinâmica. Ele pode perceber um potencial eletromagnético que não é o coulombiano. Mas isso está provado pela experiência? Está provado. Tem. Quer dizer, não é só espalhamento por luz. Não. Você pode detectar efeitos, você consegue detectar efeitos não lineares nas raias espectrais atômicas. Isso aí é um trabalho de um grupo de russos que foi desenvolvido entre 98 e 2002. Recente, né? Basicamente recente por um tão antigo assim. Aquele francês que veio aqui, ele falou que... Qual do o Buquerô lá da... o Genro Buquerô? O Sanfrio. Sei. Ele não faz muito aí. Ele defendia a tese do núcleo atômico ali, era linear. Sei. A gente não sabe como é. Ele falou que botou um número lá. Quer dizer, tanto era linear, ele tinha visto no núcleo atômico. O que a gente sabe, é que as frequências, né, quando você considera a frequência já na faixa... Você lembra disso que você falou? Estou lembrado, 10 a 26. É porque, Dória, depende do que ele está falando. Para ele, o que ele está estudando é o momento de dipolo magnético do elétron. Então, o que ele está interessado é quais são, o momento de dipolo magnético do elétron, hoje, ele é computado com uma precisão muito grande. Quer dizer, teoricamente, a gente computa ele até a 14ª decimal, experimentalmente você mede ele até a 12ª casa decimal.
Então, quando você calcula o dipolo magnético do elétron, quer dizer, aquela razão giromagnética, né, G menos 2 sobre 2 por elétron, você tem um acordo entre teoria e experimento, né, que vai de uma parte por trilhão, uma parte por 10, uma parte em 10 a 12. Então, a teoria bate com o experimento até a 12ª casa decimal. Na 13ª já começa a ter uma discrepância. Uma parte que é 0, 0, 0, 0. É, 0 ponto, 0, 0, 1, 1, 5, 9, 6, 5, 2, 2, 8, 1. Então, você tem 3, 6, 9, 12. Até aqui, eles combinam. Daqui para frente, é que começa a ter uma discrepância. A teoria vai para cá, é um pouquinho maior. Mas a discrepância é muito grande? Não, a diferença é pequenininha, quer dizer, a diferença é na 13ª casa decimal. Você vai, isso aqui é teórico, experimento, teórico, experiência, teórico, experiência, teórico, experimento. Até a 12ª casa decimal bate. Aí a questão é, será que nesses testes de precisão, de medida do momento magnético do elétron, nós conseguimos perceber efeitos não lineares da eletrodinâmica? Ou será que essa discrepância entre teoria e experimento, ela não seria porque eu teria que acrescentar à eletrodinâmica quântica os termos não lineares de Euler-Heisenberg? Então, não. O momento de polo magnético do elétron não é sensível a essas não linearidades. Mas se você for olhar o espectro atômico, se você for olhar, por exemplo, os elétrons que são capturados pelo núcleo atômico, que é aquele chamado efeito de captura K. Elétrons que são capturados pelo núcleo atômico, eles interagem, né, com o próton, formam um nêutron e um neutrino. Então, nesse processo, e depois você tem a reemissão do elétron, esse elétron percebe a não linearidade devido ao alto campo elétrico que existe no interior do núcleo atômico. Você imaginar, o interior do núcleo atômico, né, você tem uma distância de 10 a menos 15 metros, basicamente, a distância de 10 a menos 15 metros, e você tem uma densidade de prótons ali, muito aglomerados. Então, você deve ter um campo elétrico muito robusto, superior a esse campo elétrico de Schrödinger. Então, nesse estágio aí, a gente já começa a ver que esse termo aqui, o termo de Schrödinger, né, esse termo aqui começa a dominar, fica da mesma ordem que esse aqui. Porque, basicamente, você vai estar produzindo um quociente entre o campo elétrico observado e o campo elétrico crítico. Então, isso aqui já começa a ficar da ordem de 1. Não da ordem de 10 a menos 15, 10 a menos 14. Tá? O termo Belichick, só uma pergunta. O Belichick, ele falava que no Platão, só não faz isso aqui, José. Aonde? Aqui. Eu não quero fazer mais uma pergunta. Eu não entendi muito como é que se conseguiu aquele vértice de 4 com A. Porque eu entendo assim, quando você está com essa expressão aqui, para mim é uma expressão de propagação. Tanto que está com o derrão de mim com o colchete, né? Isso. Então, o que está dentro do colchete é propagação. O F menino é propagação de Maxwell. É o F é propagação livre, isso é foto livre. É o de Maxwell, né? É que você tem então, se você pegar o propagador do fóton. Isso. Se você pegar na outra expressão e inverter e tirar o propagador, vai dar o propagador K4. Qual expressão? Essa F vezes. Aqui? É. Não, aqui você tem que ter cuidado. Vamos fazer o seguinte, já entendi o teu. Vou botar aqui, eu não devia ter apagado, deixa eu botar. Só para colocar essa questão que o Dória vai colocar. Vamos pegar isso aqui. Então, vamos olhar essa equação aqui no espaço dos momentos. Vamos para a gente ter esse ideia. Tá, aí a coisa. Pô, se a gente pega a equação de Maxwell, né? Deixa eu apagar aqui. Se a gente pegar a equação de Maxwell, que é isso aqui. Vamos colocar assim, D'Alembertiano. Só se a gente pegar essa equação aqui, D'Alembertiano a μ igual a 0, né? Então, se a gente faz transformados de Fourier, vai para o espaço de Fourier, então a gente tem que D'Alembertiano, então isso aqui a gente está no espaço dos momentos, em 4 dimensões, então eu escolhi a 4 aqui, e aí a gente tem, isso aqui vai ser a transformada de Fourier, isso aqui, e aqui, menos I capacitado, é a transformada de essa equação vista no espaço dos momentos. Então, esse D'Alembertiano vem para cá, então no espaço dos momentos, a gente tem isso aqui, vamos colocar assim. K2, esse D'Alembertiano aqui fica menos K2, aí aqui eu fico com a teoria de K, menos I, né?
espaço dos momentos, nós temos isso aqui. Aí, obviamente, né, como essas ondas aqui, essas ondas todas são todas independentes, eu olho para essa equação aqui, essa é a equação de Maxwell no espaço dos momentos, e sai a relação de dispersão, K2 igual a zero. E aí a gente fica ômega igual a K, módulo de K vezes C. Se nós olharmos essa equação aqui, o que você está falando, vamos pegar essa equação aqui. Estou pegando a equação, pegar só escrita, vamos escrever isso aqui em termos do potencial. Deixa eu apagar aqui agora. Vamos escrever essa equação assim. Termos dos potenciais. Então, o primeiro termo vai ficar divergência de E. Então, divergência de E é menos Laplaciano de φ. Aqui, ó. É menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, vamos ter aqui menos ddt na divergência de A. É o primeiro termo. É a divergência do campo elétrico. Depois, vamos pegar esse termo aqui, que vai ser mais φ. Aí, vamos ter divergência de E2 e depois tem um C, né? Depois esse termo aqui, menos C, C2, divergência de B2 igual a zero, certo? Então, nós temos aqui a divergência. Vamos depois colocar aqui em função do potencial. Vamos desenvolver esse termo aqui. A divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente do escalar, vai ficar gradiente de E2, que é o escalar, né? Mais o escalar divergência de E. Então, aqui é a mesma coisa, né? A divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente do vetor do escalar, o gradiente do escalar, e aqui o campo elétrico, mais B2, divergência de E. Então, vamos colocar assim, você consegue fatorar essa divergência de E aqui, essa divergência de E aqui, tem um B aqui, tem um E aqui, e aqui tem um gradiente desse objeto aqui, né? Então, gradiente, vamos deixar isso aqui como tal. Se eu quiser, eu posso desenvolver, né? Como é que a gente desenvolve isso aqui, gradiente de um... Bom, isso aqui é um escalar, vamos deixar como está aí. Então, essa nossa equação aqui, então vamos pegar esse termo aqui. Então, esse termo aqui está dando para nós o seguinte, vamos escrever, esse o primeiro termo aqui, é gradiente de E ao quadrado. Então, é menos gradiente de φ, menos dA dt, ao quadrado. Isso aqui é isso aqui. Menos gradiente de φ, menos dA dt. Só para você ter uma ideia, não precisa nem fazer os outros termos. Esse termo já vai mostrar qual é a diferença. Então, esse aqui é o termo de Maxwell. Tudo linear. Tudo linear no campo. Aqui a gente já tem alguma coisa que é cúbica no campo. Aqui eu tenho campos ao quadrado e aqui eu tenho campo. Esse aqui é cúbico. Não, 3 campos e aqui 3 campos. Então, olha, esse termo aqui, se a gente for olhar isso aqui no espaço de Fourier, isso aqui está dando para nós isso aqui, gradiente de, pegando esse primeiro termo aqui, gradiente do gradiente de φ ao quadrado. Só pegar esse termo aqui para ter uma ideia. Quando eu desenvolver isso aqui, vai ficar um gradiente de φ ao quadrado, um dA dt ao quadrado e tempo cruzado. Então, o primeiro termo vai ficar o gradiente atuando no gradiente de φ ao quadrado. E isso aqui ainda, vezes um gradiente de φ. Escalar, né? Isso aqui é o... Não, isso aqui... Divergência... aqui tem um escalar. Aqui é o gradiente, escalar isso aqui, mais então. É escalar divergência. Então, tem aqui esse escalar gradiente de φ. Então, se você vai olhar isso aqui agora no espaço de Fourier, então você vai ter aqui gradiente do gradiente de φ aqui dentro. Escalar gradiente de φ aqui dentro. Isso tudo aqui, escalar gradiente de φ. Vamos fazer a análise Fourier disso aqui. Então, vamos ter gradiente desse termo aqui. Gradiente de φ. Então, vamos lá. Integral d4 capa sobre 2π a quarta. Então, aqui vamos ter a transformada de Fourier do φ, E menos I kx. Então, esse primeiro termo aqui, gradiente disso aqui, escalar
gradiente disso aqui. O outro fio, D4Q sobre 2π a quarta, e Q é a menos IQx. Então, isso aqui é esse termo aqui. Então, foi o gradiente desse escalar aqui. E esse gradiente escalar, esse gradiente aqui. Então, esse gradiente aqui, atuando aqui, simplesmente ele vai desaparecer e vai produzir aqui menos um IL. Né? Então, ele vai produzir aqui esse vetor, ele vai produzir aqui menos. Isso aqui eu vou expandir isso aqui na parte temporal, na parte espacial vai ficar menos L aqui, tá? O vetor L. E aqui a mesma coisa, quando eu fizer esse gradiente atuando aqui, ele vai produzir um vetor Q aqui dentro. E esse aqui vai produzir um vetor K. Tá? Estou esquecendo os fatores menos I. Então, se você observar, você não vai ter como. Esse termo aqui, ele é cúbico, né? No campo. Ele tem φ, φ, φ. Então, esse termo aqui é quadrático no campo. É linear, perdão, linear no campo. Então, esse termo aqui simplesmente estaria me dando no espaço de Fourier, vou botar aqui capa, capa 2, e de capa. Esses objetos aqui só pegam a parte espacial, a parte tridimensional. Por isso que eu estou colocando o vetor, não pega a frequência. Não tem derivada temporal ali naquele, tem derivada temporal só no ar. Então, você não tem como incorporar esses termos aqui na relação de dispersão, porque a tua relação de dispersão, ela vem só da parte linear. Essa parte aqui, se você olhar no espaço dos momenta, ela é cúbica nessas transformadas de Fourier do campo. Então, o máximo que ela pode estar dando, se você olhar para o espaço dos momenta, é uma correção à relação de dispersão, mas vinda disso aqui que a gente vai ter que interpretar como se fosse um efeito da interação. Então, o termo de Euler-Heisenberg, nas equações de campo, ele te dá um termo cúbico nos campos. Então, em termos de equação de campo, é como se você tivesse um fóton associado a esse φ, um fóton associado a esse φ, e um fóton associado a esse φ, todos no mesmo ponto x. Aqui tem interação triversa. Ao passo que esse aqui não. Esse aqui é um termo linear. Então, isso aqui está me dando, é como se for nesse ponto x eu tenho esse fóton. Esse aqui é o fóton livre, ele não está interagindo com nenhum outro campo. A única coisa que está acoplada a esse campo é a sua própria relação de dispersão. Você vai envolver esse termo e esse termo aqui que eu não estou colocando. A dispersão está sempre ligada só com o termo linear. Só com o termo linear. Ela não pode ter todos os termos. Não, você pode se você conseguir. Quer dizer, você sempre adota o ponto de vista de perturbação. Você olha a relação de dispersão pela parte livre e você corrige a relação de dispersão pela parte de interação. Porque se você conseguir resolver a equação de dispersão não perturbativamente, tudo bem, mas você não consegue. Essa equação é não linear. Então você não tem como, a não ser que você adote. Então você pensa que o fóton é livre e que o efeito da não linearidade é um efeito que vai modificar a interação, vai modificar a propagação na medida que a interação é alterada. Não dependeria da parte não, a velocidade você vai tirar. Da parte de interação. Você vai ver depois como a parte não linear pode afetar a tua velocidade de grupo. Mas a velocidade de grupo, quando você calcula a velocidade de grupo, né, que você deriva a relação de dispersão, deriva a frequência, né? Você vai lá e você pega a frequência que você está derivando em relação ao módulo de capa. Então, essa velocidade de grupo aqui, ela é lida pela parte bilinear. Você se atenha nisso aqui. Que é quando, na verdade, o que a parte bilinear te diz? A partícula é livre. Você vai ver, você define a energia, o momento da partícula livre. Depois a partícula entra em interação, aí pela conservação da energia do momento, o momento muda. Então, é claro, você pode agora perguntar. Pode falar. Eu estou com um debond em mim, um colchete, tudo que tivesse dentro daquele colchete, um debond em mim fora, era a velocidade de grupo. Não. A velocidade de grupo você tira quando a gente fez as aulas de anisotropia, eletrodinâmica desotrópica. Com a eletrodinâmica desotrópica, você se lembra
que o efeito da anisotropia era levado em conta na relação de dispersão, porque a relação de dispersão ela era completamente linear no campo. A anisotropia entrava ali, se você se lembra bem, né? A anisotropia entrava, mas ela entrava mantendo o campo linear, ela não tinha nada que não fosse linear no campo. Então, por isso que ela entrava na relação de dispersão. Aqui não. O parâmetro de Euler-Heisenberg, ele entra na parte não linear. Então, ele não afeta a relação de dispersão e não afeta a velocidade de grupo. Agora, o que você vai perguntar, o que você vai se perguntar é, se um fóton agora interage com outro fóton, e aí a relação, o termo não linear te dá isso, quer dizer, aí entra o efeito Del Brigg, né? O efeito de espalhamento fóton-fóton. Quer dizer, um fóton enxerga o outro fóton e eles, pela eletrodinâmica de Maxwell, um fóton vem, outro fóton vem, eles simplesmente sofrem uma interferência, mas não tem uma interação, não tem um espalhamento. Com esse termo aqui, agora não. Se eu venho um fóton, outro fóton vem, eles sofrem um espalhamento. Tem uma repulsão, vamos dizer assim, entre fóton e fóton, por causa da não linearidade. Esse termo aqui, ele vai fazer com que fótons interajam. Então, você não vai deixar de ter, você não vai ter só essa situação. Então, a constante de acoplamento aí qual seria? A constante de acoplamento aqui seria ligada a esse campo máximo, né? Esse campo de Schwinger, porque, no fundo, é isso aqui, é o psi. Quem controla o termo não linear, na ação é o termo quártico linear. Na equação de campo é o termo cúbico linear. A equação de campo a gente deriva em relação a perde um A. Então, quem está controlando a alta interação entre os fótons é esse termo. Exato. E esse termo é muito pequeno, porque ele tem um campo elétrico crítico no denominador. É uma constante de acoplamento que ela carrega consigo uma escala. Ela diz, essa interação ela é mais sensível ou menos sensível se eu estiver lidando com campos muito intensos, porque seria... Depende da carga elétrica. Da carga elétrica ela depende da carga elétrica nesse efeito. É como se você tivesse somado o efeito da carga elétrica, né? Essa constante de acoplamento ela incorpora dois efeitos. Ela incorpora o efeito da carga elétrica dos pares elétron-pósitron e incorpora o efeito o efeito quântico, a cortada. Então, e a massa, tudo, né? A massa do elétron, tudo. Então, essa constante de acoplamento ela é uma constante efetiva. Não é fóton sem carga elétrica. Não. É fóton com carga elétrica. É fóton, exatamente. A interação fóton-fóton é uma interação guiada no fundo, a física dos elétrons e pósitrons virtuais no vácuo, elas é que dão a capacidade do fóton auto-interagir com o fóton através dessa constante de acoplamento. Certo? Fala aí, cara. É o seguinte, a dúvida derivou, mas como eu não vou perguntar. Por exemplo, naquela equação ali, o x está representando também de 4 espacial e temporal. O x está representando o tempo e o espaço. Então tem um termo aí. Tem. Tá certo. Aqui está escondido. Eu botei na notação por variante. Quer dizer, na verdade, isso aqui é exponencial de menos i. Vou botar assim. No final do dia, é isso aqui que aparece no espaço do resposta, né? Tá, esse Kx é isso aí. Isso. Então, por isso, quando eu estou derivando, você vê o Laplaciano, eu estou olhando só essa parte aqui. Aqui não, na parte temporal, aí aqui apareceria uma frequência. Aparecia um ômega, e aí aparecia um kappa de talará, transformado de Fourier. Certo? E aquele D4K. E aqui é uma coisa. Uma das coisas é um ômega. Aqui você tem 1 sobre C, integral de ômega, integral de E3K. Tá. Porque você, no espaço de Minkowski, a gente adota dessa convenção. Aqui a gente fica com a frequência sobre C e aqui fica com o kappa. Então a parte temporal é o ômega sobre C, tá certo? Bem. A dúvida é a roupa Não, mas é notação, não tem problema não. Então, começando aí a discussão, vamos pensar o seguinte, que a gente vai tentar escrever, generalizar Marx, generalizar Euler-Heisenberg, a gente pode escrever um lagrangiano que seja uma função genérica dessas duas combinações aqui, do f, que nós já sabemos o que é o E2 menos C2 por 2, pode falar? Vamos daqui, daqui. Pode falar. Aqui, o negócio daquele francês, que ele fala que
então, vou ler aqui. Então, nos núcleos, né? Então, nos núcleos, né? A intensidade de campo chega a ser da ordem de 10 a 19 volts por centímetro. 10 a 19 volts por centímetro, 10 a 21 volts por metro, né? Podem ser atingidas. Neste regime, energias coulombianas dos núcleos pesados podem ser testadas e se encontram exatamente, de acordo com a linearidade por uma parte em 1.000.000. Então, o que ele está dizendo que você, nesses núcleos, você consegue testar a linearidade por uma parte em 1.000.000. Só que, por exemplo, o momento de polo magnético do elétron, você testa uma parte em 1.000.000.000. Então, a pergunta que você... Então, quer dizer, deixa eu ler a frase dele de novo, que eu li meio rápido, né? Quem é do Luca, né? Do Luca, não é do pensava que fosse do Sam. Então, olha só, está aqui, non-linear theories. Então, tá aqui. Então, ele fala aqui, não linearidade clássica. Deixa eu dar uma lidinha. Então, ele fala assim, para átomos, por exemplo, né? Para átomos, a linearidade foi testada para campos da ordem de 10 a 9, no caso de átomos, né? Então, estou falando aqui da linearidade clássica. Então, eletrodinâmica linear, né? No máximo, na verdade, regime maxwelliano. Ou, por exemplo, qualquer coisa que seja linear. Por exemplo, outras eletrodinâmicas que nós estudamos aqui, como, por exemplo, Maxwell-Higgs, ou eletrodinâmica anisotropa. Todas elas são lineares, né? Não tem não linearidade. Então, a linearidade clássica, no caso dos átomos, ela foi testada para campos na ordem de 10 a 9 até 10 a 15 volts por centímetro. Então, esse centímetro aqui é 10 a menos 2 metros. Vamos passar isso aqui para metros. Então, 10 a 11, 10 a 17 volts por metro, que é justamente o campo de Schwinger. Então, para átomos, a linearidade tem sido testada, né, has been tested, né? Então, tem sido testada até as ordens de 10 a 9, 10 a 11, eu estou passando para volts por metro. 10 a 11 é 10 a 17 volts, né? Vamos lembrar que o termo de Schwinger aqui, aquele campo elétrico crítico, né? Ele é na faixa que é o nosso massa por elétron ao quadrado, C3 sobre H cortado. Esse campo aqui é na faixa justamente de 10 a 17 volts por metro, por newtons por coulomb. Então, Esses campos chamam de cut ou de Schwinger? Olha, depende da literatura. Então, quem trabalha mais com eletrodinâmica, vamos dizer assim, o pessoal que trabalha mais com física atômica, chama de campo elétrico de corte. Na nossa área, assim, quem trabalha mais com teoria de campo, a nível, eletrodinâmica quântica, chama de campo de Schwinger. E por que aparece Schwinger? Porque quando Schwinger calculou o momento de polo magnético do elétron, essa combinação aparecia lá. E aí é que eu tinha a dimensão de um campo. Mas, na verdade, isso aí não deveria se chamar campo elétrico de Schwinger, deveria chamar campo de Euler-Heisenberg. Porque a primeira vez que essa combinação aparece formando um campo elétrico básico da natureza é na eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. Aí depois ele calculou e achou. Achou por outras razões, chegou a esse campo também. Mas o trabalho original, eu dei a referência para vocês semana passada. Você estava aqui? Estava? Não, mas está gravada a aula, o Chalco já botou corrente. Então tá legal, vamos ler a frase aqui. Então, para átomos, a não linearidade vem sendo testada para campos nesse range aqui. Por exemplo, os campos de ones, né, quer dizer, aqueles que os elétrons encontram nas órbitas. Então, as órbitas eletrônicas, como elas estão razoavelmente próximas do núcleo, né, eles encontram campos dessa ordem de grandeza. Na verdade, esse campo aqui seria o campo da camada mais próxima, né? Então, quer dizer, os elétrons mais periféricos pegam campos dessa ordem de grandeza e os elétrons mais próximos do núcleo pegam campos dessa ordem de grandeza. Os espaçamentos entre os níveis de energia nos átomos leves, né, nos permitem dizer que os dados experimental concordam com o princípio da superposição, portanto, com a linearidade, até uma parte 10 a 6. Então, a linearidade, no caso de átomos, e para campos dessa ordem de grandeza, ela foi testada com precisão de uma parte por milhão.
por 10 a 6. Então, uma parte por milhão. Uma parte 10 a 6. Tá? Isso na física atômica. Átomos, né? E aí os campos que a gente está pegando são campos que vão até a região crítica. Isso com dados de física atômica. Os dados de física atômica aqui seriam justamente as raias espectrais. Né? Raias. O grupo de russos, né, que é o Denisov, com a companhia dele, lá entre 98 e 2002, né, eles estudaram influência de campos mais intensos, superiores ao campo crítico. Que isso é uma coisa que a escola russa vem estudando bastante. Tem uns trabalhos muito interessantes do russo, chamado Shabat, Vladimir Shabat, em que ele mostra qual seria o campo elétrico, por cálculos quânticos, de teoria quântica de campos, ele calcula qual seria, se existiria na natureza um campo elétrico crítico e um campo magnético crítico também, acima do qual o vácuo se desintegraria. Qual é o campo máximo que a natureza pode suportar para o campo elétrico e para o campo magnético. Esse trabalho ele fez em 2008, mais ou menos, ele foi contestado por um grupo de japoneses, mas parece que o professor Shabat acabou ganhando. Ele é uma pessoa muito simpática, ele esteve aqui no Brasil, a gente fez uma conferência em Angra dos Reis, 2012, isso. Ele esteve aqui e já está velhinho, bem velhinho, mas bastante lúcido. E ele reportou sobre esses resultados aí bem interessantes. Então você consegue calcular um campo elétrico, eu acho que na faixa de 10 a 25 volts por metro, acima desse campo elétrico você não consegue ter estabilidade nenhuma na natureza. Então parece que a natureza tem um campo elétrico superior a esse, né? Tipo 7, 8 ordens de grandeza acima, que é o campo elétrico máximo que a carga elétrica pode suportar. Depois, se você fizer isso, você desfacela a carga elétrica e não sabe o que acontece. Então, deixa eu voltar para o que o Dória está falando aqui em relação ao que nós estamos dizendo. Então, nesses trabalhos, eu estou lendo aqui no seminário do Luca, o Luca deu esse seminário aqui, foi ano passado, em novembro, foi esse mesmo. Porque lá na França tem muita tradição, o estudo de regimes não maxilianos. Ele é italiano, mas está fazendo doutorado na Universidade de Orleans, e o orientador dele lá, com eles trabalham nessa parte de extensões não lineares também, né? Extensões da eletrodinâmica. Então, parece que a não linearidade, né, por esse resultado aqui que ele está reportando, só que ele não reporta esse trabalho aqui. Ele está falando dos resultados normais da física atômica até 10 a 17. Né? Acima desse campo, esse grupo de russos aqui estudou. E eles mostraram que para campos elétricos superiores, né, na faixa de 10 a 19, 10 a 20 volts, então, sobretudo aqueles campos que você encontra no interior dos núcleos atômicos, os elétrons que penetram no núcleo atômico por efeito de captura K, eles podem encontrar campos elétricos mais altos e eles podem, sim, dar contribuição pequeníssimas, né, que estão dentro da barra de incerteza das medidas das raias espectrais. Então, esse trabalho do Denisov e da companhia deles, né, lá do grupo deles, eles complementam. Tem a referência deles? Tem, posso trazer depois do intervalo, né? São trabalhos... Eles fizeram os trabalhos teóricos, né? Ele fez trabalho teórico, mas aí eles fazem os cálculos teóricos e aí depois eles têm medidas atômicas de precisão que permitem fazer com que eles tirem resultados sobre os... Eles usam, na verdade, Denisov usa a teoria de Born-Infeld, que é a que eu vou falar agora, eu estou tentando falar desde o início da aula. É a Born-Infeld. A aula vai começar, a aula não começou ainda não, tá? Então, Born-Infeld, ele trabalha com Born-Infeld. Ele não usa, olha, Heisenberg, que é pouco. Ele usa a teoria, vamos dizer assim, mais não linear que tem, que é, olha... E aí, interessante, a Born-Infeld é interessante pelo seguinte, dentro de uma motivação teórica. Se nós... Quer dizer, há sempre uma busca de pensar qual é a teoria fundamental, qual é a teoria mais fundamental que nós temos para as interações. Então você vai, né? Tem teoria eletrofrágil, já unifica o eletromagnetismo com a interação frágil. Aí você vai para o modelo padrão. Aí no modelo padrão você já unificou eletromagnetismo, interação frágil e interação forte. Aí no modelo padrão você vai para a grande unificação. E aí você introduz eletromagnetismo, interação frágil, interação forte e um grupo grande unificado, ainda sem gravitação.
Aí você introduz supersimetria e supergravidade. Então, você já tenta trazer a unificação, trazer a gravitação para a unificação. E aí você chega na teoria de cordas. Então, hoje, em termos assim, de recursos teóricos, a formulação mais fundamental que a gente teria para a origem unificada das interações seria a teoria de cordas. É um programa ainda incompleto, mas é onde a gente chegou mais próximo. E aí a pergunta que você faz é a seguinte: imagina que a tua física fundamental, você joga todo o crédito de uma física fundamental em cima da teoria de cordas. Aí você pergunta, se eu quero reconstituir o eletromagnetismo a partir da teoria de cordas, tem que sair alguma coisa. Aí o que você obtém? Você obtém Born-Infeld, que é Maxwell mais um montão de não linearidade, como vou mostrar agora. Então, Born-Infeld ganhou também assim, um momento, né, na comunidade da física, porque Born-Infeld parece ser o eletromagnetismo que é filho direto da teoria de cordas, certo? Então, vamos dar uma olhada. Então esse grupo de russos, aí, o Denisov e a companhia dele, eles entraram nessa discussão de vamos pegar a teoria mais geral, não linear, que a gente tem, da ciência, e vamos ver essa teoria vai funcionar bem para campos elétricos bem altos, como, por exemplo, os campos elétricos intranucleares, né, 10 a 19, 10 a 21 volts por metro, e ver se isso aí pode ter efeito nas raias espectrais. Então, os resultados que o Luca está colocando aqui no seminário dele, né, são resultados que vão até campos elétricos na faixa do campo elétrico crítico de Schwinger. Porém, esse grupo aqui estudou a possibilidade de você ter campos mais intensos. E aí, campos mais... E aqui também a gente tem que observar o seguinte: as medidas, elas, teoria e experimento concordam com uma parte em 10 em 1 milhão. Então, por exemplo, o acordo entre a teoria e o experimento vai até a sexta casa decimal. Mas, se você fizer medidas de mais precisão, a gente pode encontrar discrepâncias. Eu não sei, esse resultado desse trabalho aqui, esse resultado que o Luca deu é do ano passado. Então, vamos ver se já saiu alguma coisa. Eu acredito que não. Acredito que não tenha saído nada de novo. Esse aqui persiste. Agora, a questão é, e se nós consideramos campos mais intensos? Que eu acho que é porque esse trabalho aqui já mostrava. Aí você pode ter efeitos, você pode detectar efeitos de não linearidade em átomos. Depois ele termina aqui, faz uma outra observação. Que nos núcleos atômicos, agora não mais nos átomos, vamos colocar aqui para comparar, só para a gente ter ideia das ordens de grandeza. Então, nos núcleos atômicos, né, que é onde a gente tem uma confluência muito grande de cargas positivas e amontoadas numa dimensão muito pequena, né, a gente chega a ter campos elétricos na faixa de 10 a maiores, né, quer dizer, na faixa de 10 a 21 volts por metro. Então, a gente ganha 4 ordens de grandeza, né? Esses campos aqui estão cá. Então, agora, nesse regime, né, energias colombianas. Então, aqui também é a mesma coisa. Então, energias... energias para núcleos, aqui ele fala núcleos pesados. Então, claro, se você o que você está calculando? Você tem um conjunto de prótons, né? Você tem os prótons dentro do núcleo atômico. Então, você vai querer calcular o espectro de energias desses núcleos, né? Querer calcular o espectro nuclear. Claro que aí você tem, dentro do núcleo atômico, você tem interação eletromagnética entre os prótons, repulsão. E você tem as atrações nucleares. Então, você imagina que os prótons se atraem dentro do núcleo atômico, próton atrai nêutron, a interação eletromagnética, a interação magnética dos nêutrons é muito baixa, porque o momento de dipolo magnético do nêutron é muito pequeno. Então, o nêutron ele não tem carga elétrica, mas ele tem momento de polo magnético. O momento de polo magnético do nêutron está na faixa de 10 a menos 26 carga elétrica centímetro. Então, ele é muito baixo. Então, vamos dizer, o acoplamento magnético dos nêutrons, ele contribui muito pouco para a energia, para o espectro nuclear. Basicamente, o que domina o espectro nuclear é a atração nuclear forte entre prótons e nêutrons, e a repulsão eletromagnética entre os nêutrons. Então, o que o Luca está falando aqui é que, ao se computar o espectro de núcleos pesados,
onde você tem um aglomerado muito grande de prótons, né, numa distância típica, na faixa de 10 a menos 15, 10 a menos 14 metros, então você tem campos eletromagnéticos tão intensos quanto isso, 10 a 21 volts por metro. Nesse regime de campo eletromagnético, o que a gente espera é que a gente já tenha que considerar um eletromagnetismo não linear. Então, ao computar o espectro nuclear, a gente vai usar as energias nucleares, vai usar as interações fortes, atrativas, entre prótons e prótons e prótons e nêutrons, mas a gente tem que contabilizar, porque agora começa a fazer sentido, a repulsão eletromagnética entre os prótons, que é na faixa, quer dizer, a repulsão dentro do núcleo atômico, a interação eletromagnética é 1/100º da interação forte. Claro que a interação forte domina. A interação fraca é bem mais fraca, é cerca de 10 a menos 4. Então você tem uma escala de interações dentro do núcleo atômico. Se você colocar a interação forte como sendo a unidade, a interação eletromagnética vale 10 a menos 2 e a interação fraca fica entre 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Então a interação fraca entre prótons e nêutrons, né, no interior do núcleo atômico, ela é bastante desconsiderada quando você vai computar o espectro nuclear. Quem domina, então, são essas duas interações, a interação forte, atrativa, e a interação eletromagnética repulsiva. E aí a pergunta é, que interação eletromagnética eu coloco aqui? Potencial coulombiano ou um potencial de uma eletrodinâmica não linear, tipo Born-Mumfeld? Essa é a questão. Se você coloca o potencial coulombiano e estuda o espectro nuclear, os resultados mostram também que o espectro nuclear é computado. Então, energias para núcleos pesados, né, são computados, quer dizer, batem com a linearidade em uma parte em 10 a 6 também. É só uma coisa. Pode falar. Quando você fala de espectro nuclear, são vários gama que esses núcleos existem. Isso. Que se você vai estudar quais, quer dizer, você vai pegar, basicamente na física nuclear você usa a equação de Schrödinger, né? Você usa de Dirac. Então você vai estudar você tem um sistema de vários prótons e vários nêutrons, com uma newtoniana Os níveis de você energia. vai estudar os níveis de energia. Que são sabidos experimentalmente quando você detecta o raio gama. Isso, né? exatamente, pelas emissões gama e pelas emissões UG também, mas sobretudo pelas emissões gama, exatamente. Então, mas, lembre-se que o próton é 2000 vezes mais massivo do que o elétron. Então, esse campo dessa ordem, ele afeta pouco o próton. Mas um campo dessa ordem afeta muito mais o elétron. Então, se nós formos computar efeitos de não linearidade no elétron, talvez eles sejam mais sentidos. Então, essa que é a discussão. Então, segundo aqueles russos, lá, o Denisov e o grupo deles, né, eles mostram que os elétrons, eles, nos átomos, né, se esses elétrons estão muito próximos do núcleo atômico e podem experimentar, por exemplo, campos elétricos na faixa de 10 a 20, 10 a 18, 10 a 20 volts por metro, então você pode ter realmente efeitos sensíveis de não linearidade. Então, a não linearidade, quer dizer, a gente se pergunta, claro, no nosso mundo, o eletromagnetismo é linear. Então, a gente tem linearidade bem garantida até a intensidade quer dizer, dentro da física atômica, dentro da física nuclear, com essa ordem aí. Do ponto de vista da frequência também. Agora, se você tem campos eletromagnéticos com frequências muito intensas, aí você já entra numa outra discussão. Você entra na discussão da frequência, ou seja, na energia que pode criar pares de elétrons postos. Então, se você tem campos elétricos com frequências muito... Ele pode não ter intensidade de campo, porque isso aqui é uma coisa clássica. Quando você fala de intensidade de campo, você está falando basicamente de uma coisa